e não puderam nem entrar como titulares. Né? Você vê que o Montoro entrou no finalzinho ali do segundo tempo, entrou contra o Paris Saint-Germain, entrou contra o Atlético de Madrid, aquele outro que veio de Portugal, centroavante, o Arthur... Arthur Cabral. Arthur Cabral também, né? Isso. Entrou no finalzinho e tal. Então, queria saber de vocês, em que o planejamento errou? Que houve erro, houve. Nós perdemos. Não vou nem contar o Mundial do final do ano passado, que o time chegou morto lá no Catar, né? Todo quebrado e tal. Já no Rio Grande do Sul, disseram que o Inter perdeu para um time de bêbados, insinuando que os jogadores se estenderam nas comemorações. Mas aí veio aquela outra competição aqui na disputa contra o Flamengo e tal, a dificuldade, né, no Brasileiro, um perrengue para se classificar para a Libertadores, e depois um início auspicioso, Botafogo vai, ganha do Paris Saint-Germain, um feito extraordinário e tal, mas depois a derrota para o Atlético de Madrid, a derrota para o Palmeiras e tal. O que houve no planejamento? O que aconteceu? O que vocês acham que faltou? Não estou dizendo que foi uma catástrofe. Não estou dizendo isso. Depois o que eu estou vou falar em 1 minuto e vou passar... Eu, particularmente, eu como torcedor, esperava mais. Eu vou falar em 1 minuto e meio e vou passar a mensagem para o meu grande irmão Diogo. Bom, Antônio, eu concordo com você plenamente. O Textor, para mim, é Deus no céu e Textor na terra. Eu sou extremamente fã do John Textor. Ele, para mim, virou um herói. No meu quarto tem uma foto dele com a Taça da Libertadores da América. Mas não quer dizer que ele não cometa erros. E esse ano ele cometeu alguns erros, tá? Primeiro deles, aquela demora pelo técnico, aquela negligência no início do ano, sendo que tínhamos 2 taças, perdemos uma para o nosso maior rival e perdemos uma Recopa que me doeu muito, tenho certeza que doeu no Botafoguense, que era um título inédito contra um time argentino tradicional como o Racing, etc. Bom, passados 2 meses sem técnico, ele trouxe o Renato Paiva. No dia, eu estava no Newton Santos, pegando minha cerveja para começar o jogo e surgiu a notícia do Renato Paiva. Não empolgou ninguém, obviamente, teve uma rejeição da torcida, mas vamos ver no que dá e etc. e tudo mais, né? Então, assim, o planejamento realmente esse ano foi falha, a gente está tentando uma correção de rota, né? E vamos mais uma vez trocar o pneu com o carro andando. Vou passar a palavra um pouquinho para o meu irmão Diogo, para ele falar um pouquinho a percepção dele. Beleza, Dante. Eu acho que vocês tocaram bem, né? A gente já conversava sobre isso, né? Acho que a torcida é uníssona em relação a isso. O Textor, ele acabou dando uma prioridade no início para os problemas do Lyon, né? A gente sabe que o Lyon vem passando por uma série de problemas aí, inclusive hoje o Lyon está oficialmente rebaixado, né? E eu acho que esse foco, né? E ele mesmo assumiu isso, né? No início, ele centrou muita atenção na França e a gente ficou um pouco aquém de planejamento. Eu já venho batendo nessa tecla desde o início, né? Aí, na parte da torcida, não, espera que ele tenha um plano, espera que ele tenha um plano. A gente deve muito a ele. O boné aqui, que eu estou usando, é homenagem a ele, tá aqui, o bonezinho que ele gosta de usar, azul. Mas ele cometeu erros, né? Eu acho que essa demora na busca do técnico comprometeu todo, né, a metade do ano do Botafogo, tá? Então, o reflexo disso a gente vê, né, na Copa do Mundo, né? A gente viu na Recopa, viu na Supercopa. E como a gente agora tem uma mudança importante, que ele vai concentrar os esforços no Botafogo, que ele já disse isso, eu acho que a gente tem uma capacidade agora de reação muito forte. Então, eu estou muito confiante nesse segundo semestre, tá? Então, eu acho que ele assumiu as rédeas e ele vai dar olhos para o Botafogo. Então, eu estou muito confiante que a gente vai conquistar coisas muito grandes agora nesse segundo semestre. Agora, uma coisa que eu queria Antônio. debater, olha, uma coisa que eu queria debater com vocês. Vamos seguindo aqui a filosofia do Dante, de falar de forma concisa, ninguém que monopolizar a conversa. E eu sei que eu sou muito prolixo. Vamos lá. Mas me policiando aqui. Olha só, o que faltou no jogo contra o Palmeiras? Porque botaram muita a responsabilidade nos ombros do Renato Paiva. Que até o jogo com o Paris Saint-Germain, né, era visto como um técnico que se revelou. Conseguiu parar o melhor time do mundo. E não apenas parou, ganhou. Ele ganhou. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que não faltou um jogador ali em campo para chegar
e falar com a galera, sabe? Dar um toque, pô, falar, pô, galera, a gente só está nas cordas, nós só estamos apanhando. Não faltou isso, sabe? Faltou um Thiago Silva, né? Ou qualquer técnico no lugar do Renato Paiva teria dificuldade. Uma vez que o Botafogo perdeu 2 jogadores de explosão. Eu não canso de bater nessa tecla. As saídas do Júnior Santos e do Luiz Henrique fizeram com que o Botafogo perdesse muito poderio ofensivo. O que vocês acham? Sem dúvida nenhuma. Assim, bom, vamos lá, são muitos assuntos juntos, né? Sobre esse último pauta, realmente, assim, o Fluminense, que é um case de sucesso no Mundial de Clubes, ele manteve o John Arias, né? Um time com um poderio financeiro muito aquém do nosso. O John Arias teve assédio da Europa, obviamente menos do que o Luiz Henrique, pela idade. O John Arias tem 29 anos, mas o Fluminense fez das tripas de coração para manter o John Arias, e a gente vendeu o Luiz Henrique, e temos que nos acostumar com esse modelo de negócio, tá? O nosso modelo de negócio, de Eagle Holding, etc. e tal, a gente vai comprar e vai vender. O Texas já deixou isso claro, não é novidade para ninguém. Bom, falando do Mundial de Clubes, assim, a gente realmente, se pudesse assinar um contrato, chegasse para... Aí é uma pergunta, tá? Chegar assim, ó, vocês estão no grupo da morte e tal, vocês vão ganhar do melhor time do mundo, do PSG, vão passar para outra fase, vão ganhar 150 milhões de reais e vão ser eliminados nas oitavas. Acredito eu que boa parte dos botafoguenses assinaria esse contrato. Eu digo que eu assinaria, tá? Antes do início da competição. O que doeu, cara? Doeu o seguinte, a gente, né, teve aquele jogo épico contra o PSG, eu e o Antônio vimos juntos, e passamos para a oitava com o Palmeiras. O que doeu, o que machucou? Foi o fato da covardia do Paiva, né? Porque ele tratou o Palmeiras como se fosse o PSG, sendo que o Palmeiras era o time de pior performance nesse Mundial, entendeu? Então, a escalação ali, começar com o Danilo, nada contra o Danilo, muito pelo contrário, acho um grande jogador, mas a escalação foi errada, a estratégia foi errada, o Botafogo se acovardou, entendeu? A gente segurou ali o 0-0, o correto, entre aspas, seria o Botafogo ter perdido no tempo normal, não perdemos por causa do goleiro John, que a gente tem, que é maravilhoso. Que foi o melhor em campo, né? Foi o melhor em campo. E aí foi para a prorrogação, um cara talentoso como Paulinho, apesar de estar estourado fisicamente, tanto que vai fazer uma operação agora, foi lá e decidiu. Ou seja, o Paiva foi culpado, mas, na minha opinião, a demissão dele vai além disso, tá? O desempenho do Botafogo foi pífio fora de casa, não fazendo gols, sempre perdendo, e ganhamos do Santos ali. Dante, dos 8 jogos fora nosso, nós só fizemos 2 gols. Vocês têm os números? Vocês têm os números do Paiva aí? Não, aqui de mão não vou ter. De mão não, Tuninho. Mas um gol do cara bobo, com aquele jogo estranho fora, e o gol contra o Santos depois do Neymar ser expulso. Só para... Exatamente. Eu ia completar com isso, ou seja, um desempenho pífio fora de casa, né, com uma postura que não é o Botafogo aí, não é o Botafogo aí. O Botafogo aí é um time propositivo, que vai para frente, etc. Então, assim, não foi só pelo jogo contra o Palmeiras. Teve lá o beijo do Textor depois daquele jogo épico contra o PSG. Esse jogo vai ficar para frente na nossa história. Se o Flamengo se vangloria de ser campeão mundial por ganhar um jogo único de um time europeu, a gente fez igual, só não teve a taça Toyota lá. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Vou passar a palavra, mas digo o seguinte: a demissão do Paiva vai além disso, né? O Botafogo do ano passado, o Botafogo multicampeão, jogava igual, dentro e fora de casa. E não foi o que aconteceu esse ano. É importante que esse vídeo deve chegar a São Paulo, a torcedor do Palmeiras. Nós não estamos aqui menosprezando o Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco mais caro que o nosso. Eu acho que é alguma coisa na casa dos 150 milhões de euros. Portanto, o Botafogo, inclusive, ano passado, quebrou uma lógica do futebol, que aquele que investe mais é o que ganha títulos. Em geral, é assim. Folha de São chega Paulo, a 200 e pouco o elenco deles, é mais valioso que o nosso. Sim. É mais valioso. E ano passado já era mais valioso. E com folha também mais alta que a nossa. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. E o Botafogo quebrou isso. Muito embora há uma relação, isso é comprovado. A Folha de São Paulo fez uma matéria há pouco tempo, mostrando a relação entre título e investimento, sabe? Então, tudo bem. Agora, perder para o Palmeiras, eu não quero aqui
sabe? A gente não pode... Eu acho que a proposta do nosso canal é não deixar a paixão obscurecer a razão. Perder para um time como o Palmeiras, eu acho que é do jogo. São times que se equivalem. Agora, a forma como perdeu foi vergonhosa. É como Perfeito, perdeu, é Foi isso. né? vergonhosa. Não é, Desde o é início do como jogo, o perdeu. Diogo estava do meu lado, É eu isso. falei, Diogo, nós estamos nas cordas, Diogo. Só estamos apanhando. E o Botafogo, no ano passado, pô, fez 2 gols no Allianz na Libertadores e depois 3 no Brasileiro, dentro do Allianz. Pô, diga lá, Eu acho Diogo. que o Renato Paiva, né? A performance dele no Mundial, né? Ela foi de 8 a 80. E o Testo, na visão dele, eu sinto que ele se sentiu um pouco traído naquele jogo do Palmeiras. O Paiva já dava mostras para gente de que ele estava fugindo da característica de que nós estávamos acostumados. Com o Arthur Jorge, com o Luiz Castro, que é um time propositivo, um time vertical, um time que sai com transição rápida pelas pontas. Então, ele apresentou isso na conversa com o Papai John. E ele foi se acostumando e foi se confortando com esse jogo burocrático de jogar por uma bola, que não é perfil dele. Se vocês forem pegar os jogos dele no Bahia, ele não jogava como jogou no Botafogo. Ele sempre foi um técnico de buscar a transição rápida. Ele que gerou o Cauli. O Cauli que o Testor queria pegar, ele que achou o Cauli, cara, para E ele jogar. queria Então, trazer, né? ele queria trazer. Então, na verdade, ele tem uma capacidade. Ele não é mau técnico. Só que o que eu percebo? Ele não conseguiu dar liga em alguns jogadores, tá? E aí vai Santi. Tanto é que ele vai improvisar o menino lá na lateral esquerda. Poxa, nosso, Cuiabano. desculpa, Cuiabano. Ele improvisa o Cuiabano como ponta esquerda. Então, ele não acreditou nos jogadores que estavam ali, né? O Santi, tinha o Jefinho, que a gente não entende até hoje porque o Jefinho não entrava nas partidas, e aí, que eu acho que foi o grande erro dele, e não combinou com a comissão técnica, com a diretoria, ele mudou o estilo de jogo que ele mesmo apresentou para o teste, e foi se acovardando, jogando por uma bola, se defendendo, e a gente viu tudo o que aconteceu. O jogo contra o PSG era de se esperar aquilo. Todos fariam a mesma coisa. E quanto o Palmeiras, que era um jogo que a questão anímica toda estava a nosso favor, toda a imprensa, e ele tinha que ter isso pro lado dele, cara. Era o jogo da virada para ele mostrar realmente o Botafogo ao mundo, e era o que o Testo queria. Então, foi uma decepção pro Testo, pra gente maior ainda. E, cara, eu acho que a decisão do Testo foi não digo que foi perfeita, porque, assim, né, é sempre doloroso no cenário mundial você demitir um técnico, mas era o que nós queríamos, porque a gente sentiu muito aquele jogo. Então, eu acho que o Paiva, ele cavou a demissão, e eu vou na linha do Dante, que vai para além do jogo contra o PSG. Eu trouxe agora aqui um histórico de todos os jogos dele, que ele se acovardou em vários jogos nossos, jogando por uma bola. E o É. Botafogo de hoje não permite isso. E O o Botafogo de Savarino. hoje... Agora, Acrescento aí rapaziada, escalando o Savarino na ponta. O na Savarino ponta. sabidamente rende mais pelo meio. Que é nosso, Exatamente. tirando o Igor, é nosso principal jogador de ataque. O Igor já não é mais. Igor Jesus, te amo. Vai com Deus, carinho eterno por ti. Mas o Igor já não faz parte mais do Botafogo. Entendeu? Então, assim, Isso. ele tirou do nosso jogador de maior talento no meio, botou ele numa posição que ele não rendia. Insistiu em Patrick de Paula, beleza, tentou, deu errado, não tirou. tem. Isso aí tudo bem. Mas, enfim. Agora, o A lado gente ficou, bom. Antônio, Vamos lá, o desculpa, Antônio. lado bom da Copa de Opa, Clubes. vai lá, Turim. Olha, Vai lá. olha só, lado bom da Copa de Clubes. Vamos lá. Primeiro, o Botafogo ter participado dela. Ter entrado pela última porta que se abriu. Foi um feito. Para a marca Botafogo, foi um negócio extraordinário. Depois, eu não saberia com precisão dizer, mas o Botafogo, não sei se foi o primeiro ou o segundo clube brasileiro mais procurado no Google. Foi isso. Sabe? Com gente fazendo Foi o pesquisa que sobre mais o cresceu Botafogo. nas redes Foi o que mais sociais, isso cresceu eu nas redes garanto. sociais. Foi É isso. extraordinário. Segundo lugar, a vitória épica sobre o PSG. Por que épica? Entenda uma coisa, para minha geração, que eu tenho mais idade do que vocês, é estranho falar isso, porque a